What is love? E aí, nostálgicos de plantão, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e você está no canal O Saudosista, onde a sua nostalgia é levado a sério. Ah, o tempo do colégio. Isso sim que era época boa, meus amigos. Ou nem tanto, né? O problema mesmo era na hora de você acordar. Vai, seu filho da mãe, levanta dessa cama, seu folgado, preguiçoso. Tira essa bunda desse colchão, filha do... Vai lavar essa cara, tomar um banho, seu porco. Ainda mais se você não tinha despertador, essas coisas. Sua mãe te chamava aí. Mãe, por favor, só mais 5 minutinhos. E você acordava atrasado, ia tomar banho correndo. Mas de qualquer jeito, temos boas lembranças, né? Ainda mais se você é um jovem gafanhoto e ainda está no colégio, na época de escola. Essa época é incrível, que você tem bastante tempo livre para poder fazer suas coisas, se divertir. Conversei com o filho aí. É, meus amigos, daqui a um tempo vocês vão ver, quem pelo menos está ainda na época do colégio, como que vai ser a vida real. É triste. Só pagar boleto, resumindo. É isso, simplesmente. Nessa época a gente era feliz e não sabia. A minha maior preocupação nessa época era se a locadora estava aberta e eu ia conseguir chegar a tempo para pegar aquela fita gloriosa. Porque se você chegasse um pouco depois, só pegava aquelas fitas ruins, né? As primeiras iam tudo rapidinho. Tanto fita VHS quanto fitas de videogame mesmo. Mas calma lá que esse não é o foco do vídeo. Vamos falar coisas que aconteciam antigamente na época de escola. Se você já é um inscrito saudosista, já vai deixando seu like aí embaixo para fortalecer o trampo, beleza? Se inscreve se ainda não está inscrito, marca o sininho para receber as próximas notificações e toda aquela firula que falamos sempre, beleza? Agora, bora lá! Quando você lembra de escola, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Bom, a primeira coisa que vem na minha cabeça, pelo menos, era aquelas clássicas guerrinhas de bola de papel. Pois é, isso é para os alunos mais bagunceiros, badernistas da época. Um bando de aluno mimado que não tem o que fazer da vida. E eu realmente era muito, mas muito atentado. Tanto que eu era hiperativo. Na verdade eu sou até meio hoje, tanto que eu fico gesticulando assim com a mão, que eu não consigo ficar quieto. Só que hoje melhorou bastante, né? Mas naquela época eu não conseguia nem ficar sentado na cadeira de boa assistindo a aula. Eu lembro até um dia, perfeitamente na 6ª série, que a professora pegou, tirou minha cadeira e falou: Já que você quer ficar em pé, então você vai ficar em pé a aula inteira. Aí deu eu lá igual um bobo alegre em pé assistindo a aula, pagando mico no meio de todo mundo. Mas era muito massa. Como diz minha mãe, desde criança eu sempre fui ligado no 220. Parece que tinha uma formiga me picando. Ela falava isso porque eu tinha 1 ano, não parava de chorar, mas não parava de jeito nenhum. É bem triste, isso não é divertido não, tô rindo aqui porque é comigo. Mas quem tem esses problemas de ansiedade sabe como que é sofrido pra você viver. E esse lance das bolinhas de papel era muito divertido. Juntava eu e alguns amigos meus que eram mais atentados que eu ainda na época, dava aquelas guerrinhas de bolinha igual em um filme americano. Um jogava uma bolinha na cabeça de outro, daí outro revidava, daí hora que via a sala inteira tava tacando papel um no outro. Inclusive tem uma história divertida pra contar dessa época, que eu lembro que eu fiz uma super bolinha de papel. Eu não tinha nada pra fazer em casa, nessa época não tinha internet, em vez de eu ir fazer minhas tarefas escolares, não, né? Eu fui lá, juntei uma bolinha de papel, eu lembro que eu sempre colocava uma borracha ou algum pedacinho de ferro, de madeira dentro, né? E daí eu ia enrolando, mas tipo, gastava um caderno inteiro de papel. Ficava uma bolinha mais ou menos como essa daí, de tão grande e pesada. Se tacasse na cabeça era como tacar um tijolo, podia matar. E morreu. Só que daí, infelizmente, quando eu levei pra escola, a professora tomou. Se alguém mexesse comigo era só tacar na cabeça da pessoa que ia direto pro hospital. Eu lembro que eu tacava isso na cabeça dos meus amigos. Era a época que animes, esses desenhos japoneses estavam muito em alta. O Naruto, o Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Eu tacava assim, né? E falava: Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Ou então jogava o clássico Kamehameha. Era muito bom. Ser criança é demais, cara.
Outra coisa clássica que acontecia nas escolas antigamente era o bilhete na agenda. Porque eu não sei se vocês lembram, antigamente cada aluno tinha uma agenda particular para anotar as tarefas, os deveres, bilhetes para a mãe. Só que se você desobedecesse, meu amigo, aí era aquele bilhetinho. E quando chegava em casa, já sabe, né? Eu não sei nem como que tá hoje em dia. Eu sei que antigamente também o pessoal tinha que ir lá ajoelhar no milho, a professora pegava aquela régua, se você tivesse com a unha suja, isso minha mãe que contava, e dá no dedão da pessoa. Era desse jeito, antigamente era bem mais rigoroso, ainda bem que eu não peguei essa época, né? E eu lembro também que eu estudava em uma escola religiosa, e se você tivesse 3 advertências, como eles chamavam, você era expulso. Se eu não me engano, acho que você era suspenso, né? Se tivesse 2, alguma coisa assim, desde que seja coisa séria mesmo, você tinha que ficar de olho, porque esse colégio aí era um colégio de irmã, colégio Nossa Senhora Auxiliadora, conhecido também como INSA, que muitos de vocês devem conhecer. Então, isso foi até bom pra mim aprender, já que tinha normas e regras bem pesadas. Só que junto disso também tinha o lado ruim de ser bagunceiro, que é a professora deixava sem recreio. Pois é, ela anotava o nomezinho lá no quadro, se você desobedecesse alguma regra, fizesse muita bagunça. Para uma criança naquela época, perder o recreio era uma coisa simplesmente inadmissível, porque eram os únicos 20 minutinhos que você tinha para poder brincar com seu coleguinha, correr, fazer suas coisas, depois você tinha que voltar lá, se ralar e estudar, então ninguém queria perder. E era mais ou menos assim. Olha, eu só vou falar uma vez, quem não sentar agora, eu já vou começar a anotar os nomes no quadro, e vai ficar sem recreio. Renan, sem recreio. João, Guilherme. Ah, tia, não, por favor, eu prometo que eu vou obedecer. Não, você não obedeceu, agora vai ficar de castigo. Se fodeu. E já aproveitando esse gancho para falar de recreio, essa era a hora mais divertida de todas. Eu lembro que a gente sempre inventava umas brincadeiras diferentes. O pessoal teve uma época que soltava bastante aviãozinho de papel. Ficava lá na hora das aulas chatas, bem discreto para a professora não pegar. Tinha um amigo meu que ele fazia muito bem aviões. Acho que ele viu na internet alguns tutoriais que ele já tinha na época, e ele fazia uns aviões realmente muito loucos, que eu queria aprender a fazer isso, cara. Tinha um outro amigo meu também, que chamava Bruno, que ele fazia aqueles origamis, a gente chamava de shuriken de papel, que parecia realmente aquela shuriken do Naruto, né? Daí ele tacava na cabeça dos outros e a gente ficava brincando disso. Como a gente se divertia com coisa besta. Brincávamos muito também de esconde-esconde, pega-pega, coisa que todo mundo fazia, né? Eu lembro também que o pessoal jogava bastante uma brincadeira que eu nem sei se hoje existe mais entre os moleques, que era relô-levô, ou também conhecido como passo-levô. O passo-levô era um pouco diferente. Você chutava uma bola, alguma coisa assim, né? Como se fosse um futebol mesmo. Só que se você passasse um rolinho, a bola debaixo das pernas do seu amigo, você ia lá, ia batendo nele, batendo, até ele relar no pique. Vamos supor que o pique era na trave. Daí o cara ia apanhando até chegar na trave do gol. Quando ele relava, você já podia parar de bater. Também eles pararam de disponibilizar bolas. Quando aconteceu isso, a gente sempre improvisava, chutava latinha, garrafa. A garrafa era muito leve, então a gente colocava um pouquinho de água ou algum líquido dentro, daí sim ela ficava pesada, daí dava pra brincar. E nesse lugar aí o pique era numa lixeira, então todo mundo que fosse acertado tinha que correr lá pra lixeira, e era a gente bicudando o outro, empurrando, dando soco, esse tipo de coisa. Brincadeira de moleque é desse jeito mesmo. Mas beleza, depois que passava esses 20 minutinhos, tocava o sino. Na verdade, eu acho que essa tradição foi mantida até hoje, que não é bem um sino ou uma sirene. Como era um colégio religioso, sempre tocava músicas religiosas, lógico. E eu lembro que no colégio de alguns amigos meus, eles mesmos poderiam escolher a música que ia tocar. Eu lembro que tinha uma amiga minha naquela época, que falava que no colégio dela, o colégio dela era o Caique, que também é aqui perto da minha região, né, no Paraná. Ela falava que lá o pessoal podia escolher qual música que ia tocar. Qual que elas escolhiam? Música do Rebelde, que tava em alta na época, né? Ele tocava Isso é rebelde. Depois que voltávamos para a sala, se tivéssemos sorte, iríamos assistir um filme na TV Suquita. Nossa, cara, olha isso. Quem lembra? Era uma TV de tubão que a professora ia empurrando num carrinho e levava lá na sala de aula, que fazia a alegria de todo mundo. Quando ia ser filme, nossa, eu aplaudia de pé, a sala inteira gostava.
era muito bom, porque daí você não tinha que prestar atenção na aula, né? Tinha gente até que dormia, esse tipo de coisa. Junto disso, quem lembra também do mimógrafo? Nossa, é difícil de falar. Que era aquele negócio que deixava as provas com cheiro de álcool, era muito forte, porque acabava de sair, né? Daí a professora também usava pra xerocar. Esse daí eu confesso pra vocês que peguei pouco, que já tava acabando, né? Mas, mesmo assim, é uma coisa bem marcante, que quando eu era bem pequeno, eu me lembro bem disso. Meus amigos falavam lá, vamos chapar! E cheirava a prova com cheiro de álcool. Totalmente louco. Está totalmente louco. Falando em prova, não poderíamos esquecer das colas. E o jeito que a gente usava para colar era dos mais variados possíveis. Cada dia surgia uma pessoa com um jeito novo. O clássico mesmo era o da borracha, né? Só que esse é bem manjado já e você podia ser pego. Eu lembro que tipo, eu era meio burro para colar nas escolas nessa época. Daí eu consegui algumas vezes escrevendo na carteira. Eu escrevia como se fosse uma escritura própria, um código que você precisava decifrar. Porque se a professora visse alguma coisa escrita, já sabe, né? Eu lembro que eu tampava com estojo. Só que eu lembro que sempre dava neguinho com o zoião na prova do outro. Assim, ó. Só olhando aqui, ou olhava pra cá e via se conseguia alguma coisa. O problema disso também é que os professores sempre eram bem espertinhos e sempre faziam algo para rebater isso, como deixar os alunos bem afastados. Se eu tivesse aqui, o outro aluno tivesse a 10, 20 metros de mim, não ia conseguir tá bisoiando a prova dele, né? Daí era complicado, você tomava um 0 e chegava na sua casa, também tomava um porradão da sua mãe. Outra coisa que os moleques faziam bastante na época era isso aqui, ó. Girar caderno. Nossa, eu nunca consegui, cara. Sempre fui noob nisso. Mas enfim, você pegava o caderno aqui, começava a girar. Eu lembro que eu pegava e girava o caderno com lápis. Olha as ideias, porque daí ficava mais fácil pra você girar, né? Mas a gente sempre inventava esse tipo de coisa pra se distrair. Tinha muita gente também que ficava desenhando nas aulas. Eu, por exemplo, fazia aqueles desenhos magníficos aqui na traseira do caderno, né? Essa última folha também era bem usada para os seus amigos assinarem. O pessoal sempre escrevia alguma coisa, ainda mais quando você ia mudar de ano. O pessoal se formava, né? Daí tinha amigos seus que não iam mais estudar naquele colégio ou coisa do tipo. Ou assinavam aqui, ou então assinavam na sua camisa. Atrás da sua camisa, eu também tenho uma história curiosa disso, que eu pedi para um amigo meu assinar, daí o vagabundo escreveu: Eu sou Guilherme Viadão. Virei motivo de piada na sala. Pronto, era desse jeito. Só que daí também, depois, ele teve a vingança, porque a professora pegou e deu um castigo legal nele. E pra finalizar aqui, uma coisa que me remete bastante à escola, talvez não pra você, mas pra mim, é os ioiôs, que virou febre. Todo mundo queria soltar. Tinha aqueles ioiô foda de rolamento da York Master. Só que o que explodiu essa febre mesmo nas escolas, uma que eram os comerciais, que passavam na TV direto, né? Eram muito massa. A nova mania que veio pra ficar. É uma curtição, você vai se ligar. E o outro é que foi um tiozinho, acho que era um treinador, um profissional de ioiô, né, que sabia fazer as manobras e veio convidando a molecada, tipo, acho que foi na hora do recreio, alguma coisa assim, pra ir lá e participar do campeonato que ia ter. Tem várias outras tretas também que eu posso contar, da professora pegando meu ioiô, daí só meu pai e minha mãe que tiveram que ir lá resgatar. E coisas desse tipo, né? Isso também me remete a celulares antigos. Quem aí lembra? Cara, eu sou simplesmente fascinado por celular. Eu sei que o foco do canal é mais jogos antigos, mas como esse vídeo de hoje, a gente sempre dá uma variada para falar de experiências que eu tive e também vocês relembrar junto comigo. Não esquece de deixar seu comentário aí, relembrando a sua época de colégio, beleza? Só que tinha cada celular massa, tinha Motorola V3, tinha uns amigos meus que tinham o da Sony Ericsson, LG. E se você tivesse o celular que tinha aquela canetinha estilos, meu amigo, você virava modelo internacional, quer dizer, modelo nacional, pelo menos da escola. Você virava celebridade. Eu lembro que na época meu pai ganhou um celular de um plano que ele fez, era da Brasil Telecom ainda. É esse daí que vocês estão vendo, Moto Rocker U9, tinha um modelo preto e também tinha um modelo rosa, que era da Ferg, que vinha com músicas, que tava em alta na época. Esse celular aí simplesmente era show, ele era no formato de bolinha, bem pequenininho, época que a moda dos celulares eram ser pequenos, cada vez menores, daí sim que era massa. Eu lembro que eu trocava bastante músicas, vídeos, até vídeos de... sexo. Com meus amigos via Bluetooth, a gente ficava lá tocando MP3, você tinha que ter um cartãozinho de memória também e tinha uns macetes também que o pessoal usava, uma maneira de mexer no celular escondido, sem a professora ver, e esse tipo de coisa.
Mas, cara, era uma época muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, se possível comentar, beleza? Abraços, até a próxima, valeu e fui!